Então, dando continuidade, pessoal, à nossa aula de intervalos reais, Prof. Jeff, Prof. Érica, tá? A gente vai continuar, então, a aula do vídeo anterior. Beleza, vamos lá, então. Bom, a gente viu na aula anterior como que a gente representa um intervalo real quando ele for fechado ou quando ele for aberto. Mas, pessoal, ele pode ser misto também. Então, lembrando aqui mais uma vez, ó, galera, a gente pode representar esse intervalo real por compreensão, por intervalo ou pela forma geométrica. Tá? Essa forma geométrica aqui ela é muito importante porque é da onde a gente vai conseguir fazer depois as operações com intervalos. Tá? Então, beleza, pessoal, olha só. Esse intervalo aqui, ele está dizendo para a gente o seguinte, ele quer, de novo, a leitura. Cuidado, pessoal, com a leitura, tu tens que saber ler matemática também. Então, vamos lá, ó. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor do que B. Como que eu faço a leitura desse conjunto aqui que está escrito por compreensão na forma de intervalo? Olha aqui, pessoal, importantíssimo. A fechado até B aberto. Por que A fechado e até B aberto? A gente viu no vídeo anterior que quando a gente tiver o sinal de igual aqui junto, quer dizer que aquele número pertence ao intervalo. E quando a gente não tiver o sinal de igual, tá vendo que aqui só tem o menor? Esse número B aqui não pertence. Ou seja, serão todos os números que chegam próximo do B, mas não vai ser o B, tá? Então, como que eu represento isso aqui na forma geométrica? Então, olha só. O nosso intervalo aqui, ele começa no A, e ele vai até o B aberto. Olha a diferença dessa bolinha e dessa bolinha. Essa bolinha aqui, pessoal, ó, até vou melhorar um pouquinho ela. Ela está vazada, ó, não está preenchida como eu preenchi aqui. Então, a nossa resposta, ela começa aqui no A, e aí eu faço um zigue-zague até chegar ao B. Ou seja, vão ser números muito próximos do B, mas não vai ser ele, tá? Beleza. Intervalo fechado à direita. O que que isso significa? Olha só. X pertence aos reais, tal que X é maior do que A e menor ou igual a B. Pausa o vídeo, faz a leitura, senão você não vai aprender. Ó, X é maior do que A, menor ou igual a B. Como que eu represento esse conjunto aqui na forma de intervalo? Ó, do A aberto ao B fechado. Porque agora, pessoal, são todos os números muito próximos do A, mas não é o A, e todos os números até o B, inclusive ele. Então, olha só, ele começa no A aberto e ele vai até o B fechado. Pessoal, aí vocês devem estar se perguntando aí, tenho certeza. Tá, mas o que é o A e o que é o B? Pessoal, são dois números. Poderia ser, por exemplo, do 2 ao 6, poderia ser do 10 ao 20. O A e o B é uma forma genérica da gente representar, beleza? Tá. Agora, o seguinte, intervalo ilimitado. O que quer dizer ilimitado? Não tem um limite entre dois números. Aí, olha só como é que a gente faz a leitura aqui. Ó. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a 9. Ou seja, não tem, pessoal, como a gente definir quais são esses números. Eu só sei dizer que o nosso intervalo ele começa no A, olha aqui, A fechado, olha o colchete, até o mais infinito. Então, olha só, na representação, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele começa aqui no A e ele vai até
o infinito positivo. Símbolo de infinito, esse 8 deitado, tá? Com um sinalzinho de mais para dizer que isso aqui vai até o infinito. Então, são todos esses números aqui, inclusive o A, tá? Agora, suponha esse próximo exemplo aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte: x pertence aos reais, tal que x é menor do que A. X é menor do que A, pessoal, ou seja, ele começa no menos infinito, ele veio do negativo, veio vindo e parou no A. Então, olha a diferença aqui da minha representação. Ó. Ele começou no menos infinito, e por que aqui, pessoal, eu coloquei um colchete aberto para representar esse intervalo? Porque o fechado quer dizer o quê? Aquele número entra. Como menos infinito são infinitas possibilidades, não tem como a gente fechar esse intervalo. Então, ele vai ficar aberto, até o A aberto também. Então, analisa comigo aqui. Ó. Ele veio, né, do menos infinito e vai parar. Vamos supor que o A estivesse aqui, ó, aberto. Ou seja, ele veio daqui, ó. Pegou todos os números antes de chegar no A. E ele não entrou porque esse intervalo aqui é aberto, tá? Outra maneira importante, pessoal, da gente lembrar as representações. Por exemplo, se eu quero representar um intervalo fechado, a gente pode fazer assim, ó, do A até o B. Se eu quiser representar ele aberto, eu posso colocar assim, ó, do A ao B, ou eu posso representar assim, ó, do A ao B. Pessoal, o parênteses representa o colchete aberto, virado para fora, ok, pessoal? Então, se por um acaso vocês forem fazer um exercício e aparecer parênteses, a gente sabe que parênteses quer dizer aberto. Então, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, eu poderia representar ele assim, ó, do menos infinito até o A, ok? Então, lembra, parênteses quer dizer intervalo aberto. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos à sequência, então, agora para uns exemplos de operações. Vamos lá, o que diz aí? Então, olha só, pessoal. Operações com intervalos. Intervalos são subconjuntos dos reais. Por quê? Porque a gente pega um pedaço da reta numérica para a gente representar. Logo, é possível fazer operações com eles. Então, analisa comigo aqui. Ó. Dados os intervalos A, como é que eu faço a leitura desse intervalo aqui? Ó? A igual do 4 aberto ao 8 fechado. Então, olha só, do 4 aberto, porque esse colchete aqui está virado para fora, 8 fechado, o colchete está virado para dentro. O B igual a 6 fechado ao 10 fechado, tá? Ó, os colchetes estão para dentro. Depois, o C. C é igual a do menos 3 aberto ao mais infinito. Então, o mais infinito tem que ser aberto. E o D, do menos infinito ao 7 fechado. O que significa, pessoal, lembrando? Fechado, aberto. Fechado, aquele número faz parte. Aberto, aquele número não faz parte. Bom, essa representação aqui, pessoal, ela veio definida por intervalos, tá? A gente vai se utilizar da representação geométrica para resolver o que a questão pediu aqui, ó. A questão pediu A união B, A interseção B e C menos D. Antes da gente fazer essa resolução, eu quero que vocês lembrem do seguinte, ó. Sempre que eu falar de bolinha fechada, a gente está falando do seguinte, ó, de um maior, menor e igual. E também estamos falando do colchete fechado. Então, isso aqui, pessoal, sempre vai estar vinculada. Ó. Eu tenho aqui uma bolinha fechada, eu tenho um sinal de igual aqui no maior e menor e um intervalo fechado. Se fosse aberto, seria aberto, maior ou menor,
intervalo aberto. Então, lembra aqui desses diabinhos aqui que você não vai errar. Tudo bem, pessoal? Beleza, então vamos agora para a resolução do exercício. Beleza, eu troquei de tela aqui para ficar melhor de resolver, tá, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a letra A união B. Primeiro de tudo, eu tenho que representar geometricamente quem é o meu conjunto, o meu intervalo A. O meu intervalo A diz que ele vai do 4 até o 8. Então, eu vou representar aqui uma reta, diz que vai do 4 até o 8. Então, do 4 até o 8 é mais ou menos, pessoal, assim, ó, bolinha aberta do 4 até o 8 fechado, tá? Beleza. Representei aqui na forma geométrica. A letra B desculpa, aqui, intervalo A. O intervalo B, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que ele vai da onde? Do 6 até o 10. Ou seja, se ele vai do 6 até o 10, então, olha só, do 6 fechado, mais ou menos aqui, até o 10 fechado, mais ou menos até aqui, ó. Repara, pessoal, que tem que ser coerente aqui as nossas retas, né? São retas aqui, uma em cima da outra. Se o 4 está aqui, o 6 tem que estar um pouco mais à direita, beleza? Agora, olha só, ele quer A união B. A união B é igual a quem? Nós vamos pegar aqui, pessoal, e unir essas duas retas. Para nós unirmos essas duas retas aqui, ó, eu vou pegar daqui até aqui, ó. É como se eu juntasse essas duas retas. Então, ele começa aqui no 4 e ele vai até o 10. Então, aqui, pessoal, está a nossa resposta do A união B, ou seja, do 4 até o 10. Fechado. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Beleza, vamos agora para a letra B. A letra B, pessoal, ele está dizendo assim, ó, que ele quer a interseção B. De novo, vou construir aqui minhas retas A, minha reta B, e eu quero a interseção B. Ó, tá? Então, a reta A, pessoal, a gente viu que vai do 4 aberto, né, até o 8 fechado. Depois, o B vai do 6 ao 10. 6 ao 10. Tá? Beleza, aqui está a resposta do A. Aqui está a resposta do B. E a nossa resposta final, que é a interseção B. O que repetiu nas duas, pessoal? Repetiu isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui está nas duas, ó, do 6 fechado ao 8 fechado. Então, do 6 ao 8 é a interseção B, do 6 ao 8. Pessoal, eu também poderia representar aqui a resposta dessa maneira aqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 6, menor ou igual a 8. Beleza até aqui, pessoal? Eu vou precisar gravar mais um vídeo para a gente fazer a letra C, porque não coube todo nesse vídeo aqui. E aí eu vou fazer mais um exemplo no próximo vídeo. Combinado, galera? Segue lá o próximo vídeo, então.